Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 12, até o versículo de número 22. Primeira carta que Paulo escreveu aos crentes que se reuniam em Tessalônica, capítulo de número 5, versículos de número 12 até o versículo de número 22. Os irmãos acharam? Está escrito assim na santa palavra do Senhor: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E nós podemos acrescentar, amém. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Ore junto comigo. Deus, nós suplicamos ao Senhor, com humildade, que o Senhor não nos retribua conforme o nosso próprio coração, pois o nosso coração é trôpego, nosso coração é vacilante. Tem dias que o nosso coração arde em fé, tem dias que o nosso coração caminha em incredulidade. Não nos retribua conforme as nossas misérias, pois nesses dias de incredulidade, nossas misérias são expostas por meio daquilo que sai dos nossos lábios, por meio daquilo que entra por nossos olhos, por meio daquilo que chega até os nossos ouvidos. Lembra-te, Senhor, que somos pó, e que não somos capazes de suportar a Tua ira. Mas nós também te pedimos, lembra-te, Senhor, que o cálice da ira que estava destinado a nós outros, foi inteiramente derramado sobre o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz infame e maldita, mas que para nós se transformou em cruz bendita e inaudita. Lembra-te que teu Filho amado levou as nossas dores sobre si. Lembra-te, Senhor, que fomos comprados por mais alto preço. Lembra-te, Senhor, que fomos tirados do império das trevas e postos no reino do Filho do teu amor.
suplicamos que nesta manhã o Senhor olhe para nós e veja Cristo em nós, para a sua própria glória. E assim, permita com que o pecador, pregador, ou que o pregador pecaminoso ou pecador, seja fiel ao texto bíblico. Permita com que o coração vacilante e trôpego seja fortalecido. Permita com que as misérias do miserável sejam limpas. E derrama mais uma vez, pela fé, o sangue carmesim sobre todos nós. Nós oramos assim, porque entendemos que assim aconteceu, que assim é e que assim sempre será. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos meditando sobre mensagens para o ano novo. Nesse ano que começa, uma série de mensagens foi proposta a fim de que todos os irmãos tenham diretrizes para este novo ano que se anuncia. Como fora dito na semana passada, muitas promessas, compromissos, muitos desejos são postos para o ano que se inicia. O nosso coração arde e anseia por novidade de vida, e nesse ansiar, nessa ânsia, nós nos comprometemos com Deus e com os homens a fazermos coisas diferentes. Pensando nessa inclinação natural do nosso coração, advinda do nosso sangue latino, advinda do nosso calendário gregoriano, advinda da nossa própria realidade, é que nós pensamos em diretrizes para o novo ano. Esse texto que acabamos de ler nos dá inúmeras diretrizes nas diversas direções da vida. Explico o que quero dizer com direções da vida. Nós sabemos que nenhum de nós é uma ilha. Temos absoluta certeza que não subsistimos sozinhos. Não nascemos para uma vida reclusa, como um náufrago que desembarca só nas areias de uma ilha deserta, ou como o eremita que resolve abandonar todo o relacionamento social para uma vida de isolamento. Não somos chamados ao isolamento, somos chamados à vida comunitária. E como fora dito no domingo passado, o grande propósito desse ano talvez seja: eu quero me inserir na vida comunitária da igreja definitivamente. E esse é um bom projeto para 2024. Mas retornando à minha linha de raciocínio, nenhum de nós foi feito para viver só. E na vida como um todo, pelo menos 4 direções nós temos, ou 4 tipos de relação. Nós nos relacionamos com pessoas que estão acima de nós. Por mais que você venha a ser um profissional liberal e não tenha chefe, ou por mais que você seja um aposentado e de repente não tenha mais chefes, ou por mais que você não tenha uma função como estas, mas execute a nobre e grata função que é dirigir o seu lar como uma boa dona de casa, mesmo em situações como esta, você tem alguém acima de você a quem você deverá prestar contas. Talvez um mentor, talvez um tutor, talvez um pastor, talvez uma instituição. Profissionais, por exemplo, de psicologia, tem o Conselho Regional da Classe, a qual eles haverão de prestar contas. E isso poderia dizer engenheiros, advogados, médicos e etc.
A dona de casa tem a própria instituição da casa, seu marido, seus filhos. O aposentado, ainda assim, tem que prestar contas ao pastor da igreja, ou talvez, se ainda vivo, seu pai e mãe. Mas nossas relações não são só traçadas por um relacionamento com pessoas acima. Nós nos relacionamos com pessoas que são iguais. E é bem verdade que na estrutura doméstica o marido é o cabeça, mas também é verdade que na estrutura cristã, que é verdadeira, assim como a estrutura doméstica, ambos foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. O marido tem a primazia em ofício, mas não em dignidade. É da mesma forma a Santíssima Trindade. O pai é pai, não porque ele é maior do que o filho, mas sim pela sua função. Talvez você tenha relacionamentos horizontais com os seus irmãos, irmãos sanguíneos, ou relacionamentos horizontais com os crentes da igreja. Nós somos um com o outro e somos completamente iguais em Cristo Jesus, apesar das inúmeras diferenças que nos distanciam. Mas nós também temos um relacionamento com os inferiores. E aqui, inferioridade não está relacionada à dignidade, mais uma vez. Inferioridade está relacionada aos ofícios, às funções e à própria dinâmica da sociedade. Se você é gerente de uma empresa, por exemplo, você tem subordinados que na função são inferiores. Se você é mãe ou pai, os seus filhos em dignidade são iguais a você, mas em respeitabilidade eles lhe devem respeito e em certo sentido são inferiores. Eu poderia aqui extrapolar esses aspectos, levando inclusive ao aspecto espiritual. O crente nasceu de novo, enquanto o descrente ou o incrédulo permanece morto nos seus delitos e pecados. E a relação do crente com o não crente é uma relação de superioridade de local. O crente está num local superior ao não crente. E em dignidade, ambos são imagem e semelhança do Senhor. Um ainda muito sujo por causa do pecado e da depravação, mas o outro limpo pelo sangue carmesim, pelo sangue da purificação. Então nós temos uma direção acima, uma direção aos lados, uma direção abaixo de relacionamento e talvez a mais importante, que são os nossos atos, os nossos feitos para nós mesmos. Nós nos relacionamos conosco. Eu não estou querendo dizer que você tem uma espécie de dupla personalidade. Não é isso. Você tem responsabilidades consigo. Por exemplo, você deve tomar banho, você deve escovar seus dentes, você deve ler a Escritura, você deve trabalhar, você deve orar, e etc, etc, e etc. Como dica, como diretrizes para o ano de 2024, aqui está um texto que nos diz como nós devemos relacionar com quem está acima, como nós devemos nos relacionar com quem está ao lado, como nós devemos nos relacionar com quem está abaixo, como nós devemos relacionar conosco. Paulo escreveu essa carta e plantou essa igreja de forma relâmpago. Em pouquíssimo tempo, pouquíssimas semanas, pouquíssimos dias, Paulo planta essa igreja. Não plantou sozinho, tinha seus amigos. E instrui essa igreja sobre como ela deveria se portar. E aqui, no final de sua carta, Paulo faz um compilado. Paulo faz uma síntese. Paulo faz um ajuntamento do que esses crentes deveriam fazer. Olhemos então esse ajuntamento, começando no versículo de número 12.
e na primeira e segunda parte do versículo de número 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Perceba que Paulo vai apelar a duas coisas, para que essas instruções sejam ouvidas, sejam inseridas, e posteriormente sejam praticadas pelos irmãos. E ao que ele irá apelar? Ele irá apelar à prece e ele irá apelar ao amor. Ele diz: irmãos, eu digo a vocês como meus amados. Todas as vezes que Paulo se relacionou com esses crentes da igreja de Tessalônica, ele havia dito a estes que os amava de maneira incondicional, de maneira fervorosa, e Paulo demonstraria esse amor tratando-os em pé de igualdade, chamando-os de muito amados irmãos. Paulo chama de irmãos em toda a carta. Então Paulo está apelando aos afetos que vos unem, ou que vos uniam. Mas Paulo sabe que os afetos não são suficientes para que as pessoas ouçam e pratiquem. E Paulo sabia isso tanto quanto eu e você sabemos. Você que é pai, quantas vezes você disse aos seus filhos bons conselhos, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, e seus filhos foram incapazes de enxergar as vossas lágrimas e acatar o seu consentimento ou o seu aconselhamento. Isso é tão real que na história infantil escrita por Carlos Coloni, o Pinóquio, quantas vezes Gepeto, com muito afeto e muito amor, instruiu os ouvidos mocos de Pinóquio, que eram incapazes de ouvir qualquer tipo de conselho. Então Paulo sabe que afeto e amor não leva ninguém a praticar alguma coisa por si só. Alguma outra força precisa vir. Então ele começa o versículo de número 2 dizendo: eu estou orando para que isso aconteça. Ele não está só rogando no sentido de pedir com ardência, pedir com intensidade. Ele está fazendo uma oração ao Senhor Deus, com inúmeros afetos e amores a esses irmãos, para que eles aprendam a se relacionar com pessoas que estão no nível de cima. Quais são as orientações que Paulo dá? Acatem com apreço. Agora pedimos a vocês, meus irmãos, em oração, que tenham consideração elevadíssima com aqueles que vos lideram, com aqueles que vos presidem, com aqueles que vos direcionam. Os tenhais com amor, em máxima consideração. Talvez a gente não lembre ou não se atente quanto a isto que eu irei dizer. Mas uma grande verdade é que ninguém escolhe a liderança simplesmente por escolher. Pessoas são postas na liderança por motivos justos e injustos. E no caso da igreja em específico, eu tenho absoluta certeza que ninguém escolhe ser líder da igreja simplesmente para liderá-la. Uma particularidade desse pastor que vos fala está na aceitação de um candidato ao sagrado ministério. Eu digo que quando alguém aparece na igreja dizendo o seguinte: pastor, eu tenho absoluta certeza que Deus me chamou para ser pastor, eu coloco 2 pés para trás, quase que imediatamente. Por quê? Porque alguém escolher ser pastor, sem levar em conta
todo o custo que esse cargo detém, só pode estar louco ou sob o efeito de algum medicamento psicotrópico. Ninguém será, por livre e espontânea vontade, escravo da igreja. Ninguém será, por livre e espontânea vontade, servo dos outros o tempo todo. Ninguém será, por livre e espontânea vontade, um prisioneiro do seu próprio juramento, onde não mais haverá praia, onde não mais haverá final de semana, onde não mais haverá bebida, festas, danças e coisas como essa. Ninguém escolhe ser líder. Quando alguém se coloca como líder da igreja, ele já está retirado, porque na igreja ninguém em sã consciência se torna líder. Paulo está dizendo: os vossos líderes são líderes sobre vós, porque Deus os colocou, e por isso acatem com apreço, por isso aceitem a sua correção, por isso os tenham em mais alta consideração, por isso os amem por causa do trabalho que realizam. É óbvio que nós podemos pegar essa verdade do ambiente da igreja e espalhar. Você trabalha numa empresa, tem em alto apreço o seu líder. Você, porventura, tem pessoas acima de você, como os filhos têm os pais, acatem o aconselhamento daqueles que estão sobre vocês. Tenha-os em mais alta consideração, mesmo se lhe falte a compreensão dos atos e dos fatos por estes realizados. Paulo diz: eu amo vocês, mas eu oro a Deus e suplico a vocês, que vocês aprendam que a liderança que está sobre vocês não foi colocada senão por Deus. E Paulo vai dizer isso dizendo que toda liderança posta nesse mundo foi posta pelo Senhor Deus. E por isso, acatem com apreço, por isso, ouçam aqueles que vos presidem, por isso, os tenhais em amor, por isso os tenhais em máxima consideração. E se porventura essa pessoa for um pecador contumaz, se essa pessoa for um pecador inveterado, ainda assim lhe deverei respeito? Sim, pois o cargo precede o indivíduo. Tanto é verdade que numa estrutura de uma empresa, por exemplo, o fulano é chamado de supervisor, de gerente, de diretor, e não do seu próprio nome. O cargo precede o indivíduo. Já na igreja, essa é uma relação mais clara e mais nítida, mas mesmo assim, difícil de ser praticada. Então, a primeira dica para esse ano: se você tem superiores a você, em qualquer esfera, acatem com apreço, ouça os seus conselhos, os tenham em mais alta consideração e devotem a eles amor incondicional. Mas Paulo vai continuar, e essa continuação será relacionada aos iguais. Paulo falará no ambiente horizontal, e olha o que ele está dizendo: vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós. Parece estranha a construção linguística, a construção frasal que Paulo faz aqui. E por que parece estranha? Porque ele vai colocar no versículo de número 14 e no versículo de número 15, situações muito tensas. Ele vai dizer:
exorte os irmãos, peça aos irmãos. Ele vai dizer, advirta os indisciplináveis, admoesteis os insubmissos. Ele vai dizer, encorajem os desanimados. Ele vai dizer, ajudem os fracos. Ele vai dizer, sejam pacientes com todos. Paulo vai fazer uma série de orientações que envolvem o confronto, que envolvem a proximidade, que envolvem colocar a mão na cumbuca que muitas vezes está suja. Quando eu falo com um não crente, e eu me apresento como pastor, e ele olha para mim sempre com uma certa suspeita, e essa suspeita é tripla. Ele olha para mim, em primeiro lugar, achando que eu sou um ladrão. Em segundo lugar, ele acha que eu sou alguém que não dei certo na vida. Eu sou ex um monte de coisa, virei pastor. Mas quando eu corrijo essas duas primeiras partes, ele acha que eu sou o super santo, o super crente, o super gospel. E a minha fala é suja, é escrachada, é escarrada, exatamente para que ele enxergue com o coração o que eu estou dizendo. E eu falo para ele, o pastor é o sujeito que resolveu colocar a mão nas fezes que ninguém quer colocar a mão. Eu ponho a mão na sujeira do outro, para ajudá-lo a limpar, para que ele deixe a doença, para que ele melhore a saúde, e para que ele se coloque de pé. A minha função é pôr a mão no excremento, e aí a pessoa olha para a minha cara assim, a cara de santidade vai embora, porque excremento e santidade são duas coisas opostas. Mas ele entende bem. E aí ele faz uma pergunta que é bem engraçada, que é automática. Ele diz, você é uma espécie de psicólogo? Eu falo, sou e um pouquinho mais. Paulo está dizendo que os crentes precisam estar perto uns dos outros o suficiente para colocar a mão na sujeira do outro. Admoestar insubmisso, exortar, consolar o desanimado, amparar o fraco e ser paciente, só pode ser feito com proximidade. E talvez seja por isso que eu e você não queiramos viver muito perto das pessoas, porque ser paciente com gente chata é muito difícil. Ter que suportar a fraqueza dos outros é muito difícil. Ter que consolar aquele que anda desanimado é muito difícil, cansa, suga as nossas energias. E talvez você já tenha tido essa experiência, ter ido visitar alguém e voltou para casa e falou, nossa, fulano sugou toda a minha energia. Agora vamos piorar a situação. Imagina que você tem que visitar um membro da igreja, assim como Natã visitou o rei Davi, e dizer tudo que ele estava fazendo de errado, colocando a mão na sujeira do outro, invadindo a intimidade do outro, dizendo para o outro que ele está errado, e que se ele continuar sendo indisciplinado, ele será advertido publicamente pela igreja. Imagina ter que fazer esse tipo de coisa. Paulo está colocando no versículo 14 situações que envolvem confronto. Viver em comunidade envolve confronto. Viver em igreja envolve confronto. Eu sempre digo isso, você tem que trocar de uma igreja por teologia, não por relacionamento. Ai, pastor, naquela igreja eu não suportava ninguém. Saí, volta logo. Porque se você estava numa igreja onde as pessoas te provocavam para fazer com que você se tornasse melhor crente, o seu lugar é lá. Pessoas chatas, pessoas terríveis, pessoas diferentes de nós, pessoas que nós não suportamos, na maioria das vezes, são a ponta da lança do Espírito Santo, para que eu e você sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. A igreja é um lugar maravilhoso, onde o irmão pisa no seu pé, e você tem que aprender a amá-lo enquanto ele pisa no seu pé. Nos relacionamentos horizontais são todos assim. Marido e mulher é tão espinhoso, é tão doloroso, que muitos casamentos vão a náufrago, vão a pique, exatamente por causa do ambiente beligerante ou do ambiente de guerra. O que dizer então em família? Irmãos disputando coisas,
Uma família maluca, toda junta, com muita confusão. Como que nós devemos lidar com essa horizontalidade dos relacionamentos? Volta comigo, versículo de número 13. Última linha do versículo 13. E eu não sou muito de fazer isso, mas talvez você possa me ajudar e tenha um efeito didático que eu vou fazer. Leiamos a última linha do versículo 13. Depois do ponto final do realizam, você tem um restinho de texto. Você encontrou esse restinho de texto no seu texto? Leiamos juntos. Vivei em paz uns com os outros. Em que ambiente? De guerra, de consolo, de ademoestação, de confronto, num ambiente de exortação, num ambiente de proximidade. Tenham paz com todos. Não compreendam paz como omissão. O omisso tem paz com os de fora, mas não tem paz com Deus. Paz, segundo Agostinho de Hipona, paz é o ajuste espontâneo da própria vida à vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu passe por isso e que eu me relacione com este. Paz é a vontade espontânea daquele que aceita a vontade de Deus. Paz tem a ver com aquilo que Deus promove. Paz tem a ver com aquilo que Deus nos dá. O grande adorno da nossa vida, o grande enfeite da nossa vida, não está nas roupas que vestimos, ou nas joias ou semijoias que penduramos. O grande adorno da nossa vida só pode vir por meio de uma vida que decide obedecer a Deus, buscando a almejada e augusta paz. Como é que eu devo lidar com os de cima? Respeitando. Como é que eu devo lidar com os do lado? Em paz. Como é que eu devo lidar com os de fora? O versículo de número 15, ele vale tanto para os de dentro como para os de fora. E eu vou começá-lo falando dos relacionamentos horizontais e depois vou falar dos relacionamentos verticais, mas não no sentido acima, mas no sentido abaixo. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós. É obrigação do crente buscar o bem do seu irmão. É obrigação do crente evitar que alguém retribue a outro o mal pelo mal. É dever do crente lutar o mais forte possível, ir o mais longe que as pernas aguentarem, a fim de evitar que o mal seja pago com outro mal e que o bem não seja recompensado. É dever de cada um de nós. Mas eu sei que às vezes não dá, eu sei que às vezes nós somos processados, eu sei que às vezes nós temos inimigos, eu sei que às vezes alguém bate no nosso carro, ou a gente bate no carro de alguém, e isso gera para nós um transtorno sem fim. Eu sei que relacionamentos acabam, eu sei que litígios acontecem, eu sei que no mundo caído nós teremos inimigos, inimigos causados por nós mesmos, ou inimigos advindos do coração deles, eu sei disso. Mas o texto diz, evitem, por favor, evitem. E lutem, por favor, lutem para fazer o bem. Evitem o mal e lutem para o bem. E principalmente o texto diz, façam isso a todos. O crente nasceu de novo, o crente está numa posição de destaque. A Bíblia diz que nós julgaremos o mundo, Paulo disse isso aos Coríntios. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. A Bíblia nos coloca numa posição de altíssimo destaque. Nós seremos herdeiros desse mundo
e governantes da terra prometida. A Bíblia diz isso para nós, e isso não é pecado saber dessas coisas. O pecado é achar que eu sou superior porque recebi um presente maior do que o meu irmão. Lembre-se do pecado de José. José achou-se superior aos irmãos e à família exatamente por causa da graça que havia sido derramada sobre ele. Isso lhe foi atribuído como pecado, seus irmãos o venderam como escravo. De fato, ele comeu o pão que o diabo amassou, para depois partir o pão que Jesus lhe deu. A nossa posição de destaque não está relacionada a nós mesmos. Como então devemos tratar os inferiores? O texto diz, fazendo sempre o bem para eles. Como nós devemos tratar os inferiores? Não retribuindo o mal. E aqui, meus irmãos queridos, você que tem uma empresa e de repente aquele funcionário que você investiu tempo, que você pagou tudo certinho, de repente ele te processou. E você recebe aquela notícia que te trava a garganta. E você se vê num dilema cristão, dizendo, como pode, eu fui processado. Defenda-se no processo. E se tiver que pagar, pague com alegria. Mas não retribua o mal com o mal. E aqui se encaixa o texto de dar a outra face. Deixa eu te explicar isso. Se um bandido entrar na sua casa para fazer mal para a sua família e você estiver armado, chumbo nele. E não dê um tiro só, volta e dá mais 3, porque ele tem que ter certeza de que ele morreu. Só há uma coisa a fazer com o homem mau. Só há uma coisa boa que se pode ser feita para o homem mau, é evitar que o homem mau cometa maldade. É a única coisa boa que a gente pode fazer. E se ele não parar, chumbo nele. A Bíblia nunca mandou nós sermos como Gandhi, nós sermos pacifistas. A Bíblia nos manda ser pacificador. Qual é a diferença? O pacifista não vai lutar pela verdade jamais. O pacificador, mesmo tendo direito da vingança, ele abre mão, ele dá a outra face. Voltemos à ilustração do processo trabalhista. Eu posso agora pegar o que ele falou no processo e mover um danos morais, uma calúnia e difamação, dá a outra face. Recua um passo. Dá também a capa, anda mais uma milha, ignora e entrega a Deus. Aquelas pessoas que te invejam por causa da posição, que te agridem, que te atacam, que falam mal de você, simplesmente porque Deus te pôs num lugar diferente. Ame-os o máximo possível. Faça o bem sem olhar a quem, já disse Francisco de Assis, e eu aqui já citei isso uma vez, talvez o mais evangélico dentre os romanos, talvez o mais evangélico dentre os papistas. Faça o bem, mesmo se lhe fizeram o mal. Como que eu lido com quem está acima? Com respeito e amor. Como é que eu lido com quem está ao lado? Com paz e serenidade. Como é que eu lido com quem está abaixo? Com misericórdia e com, a palavra seria benignidade. Agora, como é que eu lido com o meu próprio coração? Tá bom, já entendi. Quem está acima, amor e respeito. Quem está do lado, paz e serenidade. Quem está abaixo é amor e alegria, ou misericórdia e compreensão. Como é que eu lido comigo? Olha para o texto, do 16 ao 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, dê graças a Deus, não apague o espírito, não despreze a profecia, retenha o que é bom e abstenha-se do mal. É uma agenda. Há um movimento de recuperação de masculinidade acontecendo na internet e no Brasil, no mundo todo. Há um movimento
em que a recuperação da masculinidade começa com academia, com acordar cedo, começa com exercícios, começa com o homem aprender a lutar, o homem aprender a fazer fogo, o homem aprender a dominar a arma de fogo e outras coisas como essa. E eu vos digo, isso tudo é bom, você pode encaminhar a sua vida nesse sentido. Quer acordar às 4:30 da manhã para ir para a academia? Acorde e vá para a academia cedo. Quer se tornar um homem perigoso, mais doce, um homem perigoso porque sabe usar as mãos? Se torne, mas seja manso como um cordeiro, assim como o Senhor Jesus foi. Está tudo certo. E se você faz parte desse movimento de masculinidade, siga. Mas uma coisa que é interessante, esse movimento que surge na internet, ele impõe uma agenda sobre os seus espectadores. E essa agenda é: acorde cedo, faça isso, faça aquilo, tenha isso, tenha aquilo. E eu tenho que te dizer que nada disso é novo debaixo do sol, nada disso é novidade. O movimento de masculinidade só não leva em conta um movimento anterior a esse, que é o movimento da espiritualidade. E impor uma agenda sobre si é uma coisa que Deus nos manda, e não os coachings da internet. O que Deus nos manda? Seja alegre, e acabou. Não é espere as situações alegre para ter alegria. Regozijai-vos sempre. Irmão, pelo amor de Deus, a sua angústia, depressão, a sua dor no coração, não está relacionada aos outros, está relacionado a como você aceitou isso. Pastor, Paulo está mandando eu me alegrar porque não conhece a minha vida, e eu vou dizer, Paulo está mandando você se alegrar porque ele conhece muito bem a vida dele. E ele disse que foi náufrago, ele disse que recebeu açoites, ele disse que foi prisioneiro, ele disse que foi perseguido, ele disse que foi apedrejado, ele disse que foi encarcerado, e em todas essas coisas ele falou: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E ele também disse: alegrai-vos sempre, alegrai-vos. E se você está precisando de um pouquinho de alegria, eu te oriento a moldar o seu coração à carta que Paulo escreveu aos Filipenses, porque ali a demonstração da alegria impera. Alegre-se, e acabou. Segunda orientação: ore. Quando? Sempre, onde? Em todos os lugares. Ore sem cessar. Imponha essa agenda sobre si, imponha a agenda espiritual. Como é que você lida com os de cima, amando? Como é que você lida com os do lado, vivendo em paz? Como é que você lida com os de baixo, com misericórdia? Como é que você lida consigo com força? Dê graças a Deus, aprenda a ser grato, agradeça a Deus em tudo. Eu não quero que você esteja em meio a um mar de fel, ou em meio a um lodo, ou a um pântano fedegoso, e assim sorria como uma hiena que come excremento e ri. Eu não quero que você faça isso, e nem o texto quer. Eu quero que você aprenda a ser grato, porque mesmo em meio ao sofrimento, o crente é transformado. Eu estou lendo um livro pela segunda vez, que fala sobre os puritanos, e há um termo em latim, que traduzido diz: crente, somente em meio ao sofrimento, é transformado à imagem de Cristo Jesus. Se em meio às dores da sua vida, você está sendo transformado em Cristo Jesus, versículo de número 18 diz: seja grato. Versículo de número 19, não apagueis o espírito, e aqui não envolve orar em língua, não envolve sair correndo, não envolve fazer barulhos com a boca que ninguém entende. Não apagar o espírito é não permita com que o mundo material, com que o mundo secular,
com que o mundo que não leva os valores de Deus e a agenda de Deus em conta, seja suficientemente grande para apagar o novo nascimento que você foi submetido na cruz, mas que se realizou no seu tempo histórico. Não permita com que sua mente se conforme a esse mundo, não apague o Espírito de Deus, que tem te transformado dia após dia, hora após hora, semana após semana, mês após mês. O que fazer para consigo? Seja firme, imponha-se a alegria, imponha-se a oração, imponha-se a gratidão, imponha-se a cosmovisão, imponha-se a escritura. Versículo 20, não desprezai as profecias, não desprezeis as profecias, não despreze o livro sagrado, mantenha a verdade eterna debaixo dos seus olhos. A Bíblia não contém a verdade, ela é a verdade. A Bíblia é a verdade do que foi, do que é e do que será. A Bíblia é a profecia. Não se isole do mundo. Você não precisa de uma vida monástica, você não precisa de uma vida austera, você não precisa de uma vida estranha, você não precisa ficar chato. Eu já disse isso para vocês. Luiz Saião, um pastor batista que eu tenho muito apreço, diz que no Islã tem duas categorias majoritárias, os xiitas e os sunitas. E ele diz que nos crentes tem uma categoria majoritária, os chaatos. E ele tem razão. Porque você se converteu, você não precisa ficar chato. Você não precisa dizer que o cinema é do diabo, que a Netflix é do diabo. Você não precisa dizer que tal espetáculo é do diabo. Ouça tudo, retenha o que é bom. E imponha-se uma agenda de particularizar as suas opiniões e de armazenar aquilo que você compreende à luz do Espírito Santo e da Escritura, que é bom para a sua família. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai começar de novo a história da vacina. Vai começar outra vez. Meu irmão, ouve de tudo e retém o que é bom. Quer tomar vacina? Toma 200 doses. Não quer tomar? Não toma nenhuma. E aí é problema seu. E é você com Deus. Mas não seja chato. Eu lembro que na pandemia um irmão chegou para mim e falou: pastor, o senhor vai exigir que alguém tome vacina? Eu falei: meu irmão, eu tinha que exigir que alguém orasse e lesse a Bíblia todo dia, né? Se eu não exijo aquilo que eu devo, eu não vou exigir aquilo que eu não devo. É problema seu o que você vai fazer na sua vida. Mas pastor, como é que alguém sentado do meu lado não tomou vacina? Como é que eu estarei imune? Eu falei: você tomou a vacina. E é problema seu. Vai começar de novo. Entenda, julgue todas as coisas, retenha o que é bom e aplique isso na sua vida. E ninguém tem nada a ver com isso. Nem eu. Por fim, fuja do mal. Fuja do mal. Não dá para brincar com o diabo, não dá para dançar as valsas com Satã, não dá para beijar-lhes os lábios, pois ele lhe levará para a cama. Não dá. Não dá. Qual é a ordem que Paulo dá? Imponha uma agenda sobre si, que começa com alegria, vai para a oração, passa pela gratidão, passa pela espiritualidade, avança pela leitura bíblica, entra no mundo sem ser chato e corre do mal, como o diabo foge da cruz. Preceitos para 2024. E eu concluo meu sermão. E hoje, se eu já estourei o horário regimental da Assembleia, já foi uma bagunça, já vai também. Vai até mais tarde. Mas pastor, eu preciso ir embora depois do sermão. Está tudo bem, nós vamos ter a ceia. Fica para a ceia, participa dela e sai correndinho. 10 minutos a mais não vai matar a sua vida. Mas eu estou com fome, alimenta-se com o pão da vida. E depois vai comer em algum lugar. Vinhedo é repleto de oportunidades. Tem desde o lanchinho baratinho até comida sofisticada. Atende a todo tipo de bolso. Mas se não houver como, está tudo bem, pode ir embora, Deus te abençoe. Está tudo bem.
Está tudo bem, eu nunca vou impor nada sobre isso. Como que eu lido com os de cima? Tendo em alto grau. Como é que eu lido com os iguais? Muito próximo, muito perto, mas buscando a paz acima de tudo. Como é que eu lido com os de baixo? Com muita misericórdia. Eles são tolos e estúpidos e não sabem o que fazem. Como é que eu luto comigo? Sem permitir a autossabotagem e impondo sobre si uma agenda cristã. Se você fizer isso, como é que vai ser seu ano? Difícil, como todos os outros. Você vai sorrir, você vai chorar. Vão ter dias que você vai estar saltitante, como um bezerro novo que sai da estrebaria. Vai ter dias que você se rastejará pelo chão, como um lagarto em busca de comida em meio ao deserto. Essas coisas não garantem felicidade, mas essas coisas garantem aquilo que foi lido no começo da Assembleia. Vocês lembram do texto da Assembleia? O que se requer dos dispenseiros de Deus é que estes sejam encontrados fiéis. Isso aqui não te dá felicidade. Isso aqui gera em você fidelidade. E o Senhor não quer tanto a sua alegria imediata, quanto Ele quer a sua fidelidade exclusiva. Porque por meio de um coração fiel, é garantido a promessa de eterna felicidade. Que Deus te abençoe a lidar com os de cima, a lidar com os iguais, a lidar com os de baixo e a lidar com o seu próprio coração. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Deus, em nome de Jesus, essa é uma baita diretriz para esse ano. Mas também é muito difícil. E é por isso que eu entendo que Paulo estava orando ao Senhor e nos chamando de amados. Amados irmãos, eu entendo que o afeto do homem e o de Deus, unidos, trabalham para a aplicabilidade da Escritura. Mas nós sabemos pela própria Escritura que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é seu Espírito Santo. Então a gente termina esse culto dizendo: ora vem Espírito Santo e nos faça viver dessa forma. Doma o nosso coração, põe rédea na nossa alma, põe freio na nossa língua e assume a direção da nossa vida, a fim de que lidamos em todas as direções da nossa existência, com todas as pessoas que nos circundam, em todas as dimensões, laterais, horizontais, nesse caso, ou verticais, que nós lidamos com elas, como o texto sagrado nos diz. Abençoe a sua igreja nesse ano 2024 e nos faça mais parecidos com Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.